Saúde no ar. Informação na dose certa. Conversando com especialista. A voz humana é produzida na laringe, mas é pelo processo da vibração das cordas vocais, quando tudo está ocorrendo bem, que a voz sai da forma como deve ser, limpa, clara. Mas alguns problemas podem acarretar consequências para a voz. Nós vamos falar sobre isso, sobre a saúde vocal, aqui com a especialista no assunto, a fonoaudióloga Emily Rocha. Oi, Emily, bom dia. Bom dia, tudo bem, Patrícia? Bom dia a todos. Tudo bem, a voz é como se fosse uma identidade, né? Um registro, quase uma digital. Sim, com certeza. Cada um tem sua qualidade vocal específica e é bastante específica, né? Então, especificamente, como a gente falou, cada um tem a sua voz, é uma impressão digital, conforme você falou, e ela, na realidade, ela demonstra também as nossas emoções. Então, através dela, a gente pode demonstrar o quanto a gente está feliz, o quanto a gente está triste, chateada. Então, é realmente uma marca. Né? A voz é produzida na laringe, mas são as cordas vocais as grandes responsáveis pela voz. O que ocorre nessa produção? Quais são os elementos que fazem parte na produção da voz? Então, na realidade, tudo começa com a respiração. Então, a gente inspira e aí o ar que sai, que é o ar expiratório, faz com que as pregas vocais que estavam fechadas comecem a vibrar. Então, na realidade, a força desse ar rompe as pregas vocais que estavam fechadas e elas começam a vibrar e a gente produz um som na laringe, né? Pela vibração das pregas vocais. Só que esse som, ele ainda é baixinho, ele tem um volume muito, muito, muito pequeno. E a gente precisa das caixas de ressonância, que são nada mais do que a própria laringe, a boca, o nariz, umas cavidades que a gente chama de seios paranasais na face, para fazer com que esse som ele saia mais amplificado. Então, pelo que você está falando, é um complexo, na verdade, a produção da voz. Vai começar lá na respiração e essa produção da vibração das cordas vocais. Então, se há algum tipo de problema em alguma dessas etapas desse mecanismo, a voz vai sair o quê? Distorcida, com problema, e o nome técnico seria disfonia. Exatamente isso. Então, é realmente um mecanismo complexo. Na realidade, a gente busca órgãos de vários sistemas, né? O sistema respiratório, o sistema digestório, para que a gente forme esse aparelho fonador. E qualquer probleminha que tenha, desde a parte respiratória, a gente pode desenvolver uma disfonia, né? Que, na realidade, é realmente essa produção vocal fora do padrão da normalidade. E essa normalidade a gente tem que ficar também, a gente tem que ter, digamos assim, uma cautela, porque a normalidade também está muito relacionada com a cultura que a gente está inserida. Ao nosso contexto, o que seria uma voz normal? Aquela voz que não incomoda. Então, a gente pode dizer que aqui no Brasil, uma rouquidãozinha leve é considerada algo sexy, algo agradável. As pessoas gostam de uma rouquidãozinha leve. Mas a partir do momento que começa a incomodar os ouvidos, as pessoas começam a se queixar. Poxa, você está com a voz um pouquinho rouca, a sua voz está um pouco diferente. Então, a gente já tem que tomar um cuidado especial. E a pergunta é o seguinte: tomar algum tipo de chá, ervas, gargarejo, mel, isso ajuda? São alguns mitos relacionados ao cuidado e à higiene vocal. A utilização dessas substâncias é o que a gente chama de utilização de receitas caseiras. O ideal é que a gente evite, porque não existe ainda uma comprovação científica com relação ao aparelho fonador, né, e uma diminuição da disfonia por essas substâncias. Então, muita gente fala da questão do romã, do alho, do gengibre. Então, não existe realmente uma comprovação científica. A gente sabe que existem algumas substâncias que, na realidade, anestesiam. Então, as substâncias que são mentoladas, né, feitas com menta, eucalipto, hortelã, eles anestesiam a prega vocal. Então, a gente tem que evitar ingerir qualquer coisa, inclusive uma pastilha, antes de um uso intenso da voz, porque ela pode aliviar, digamos assim, uma dor, uma ardência, um cansaço vocal, e aí você vai abusar mais ainda porque ela está anestesiada, e aí quando acabar o efeito anestésico, já era, a voz está mais rouca ainda. Então, a gente tem que evitar. Então, eu sempre digo assim, olha, se você acredita nessas receitas caseiras, ou no que a gente chama das receitas da vovó, tenta fazer a ingestão dela antes de dormir, antes do repouso absoluto, porque você vai estar em repouso absoluto, você não vai correr o risco de abusar por causa de um processo, digamos assim, de anestesia,
ou não vai correr o risco de coçar, de ficar com a garganta coçando, porque aquela substância irritou depois que você começou a falar muito. Então, faz ingestão e vai dormir. Fica em repouso absoluto. Mas algumas pessoas se queixam exatamente disso. Ao acordar, tem a sensação de que a voz, ela está mais grave. Fala assim, quando eu acordo, minha voz fica rouca. Tem pessoas até que confundem, no caso das mulheres, que é um homem. Enfim, por que será que isso acontece? Esse mecanismo, o que ocorre e como tornar a sua voz mais fluida, mais flexível? Será que tem alguma receitinha aí da vovó, como falou a Emily, para essa limpeza, né, da voz? Mas antes tem o Carlos Prazeres, tem uma pergunta a fazer. Carlos, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aí a nossa irmã que está aí nos ajudando a entender mais essas coisas, né? Ela disse que as cordas vocais são complexas. O ser humano é complexo. A criação divina é complexa. Por mais que a gente busque entender, ver que tudo é complexo que Deus criou, né? Mas eu queria ver com ela o seguinte, duas coisas. Primeiro, eu conheço uma pessoa que ela está com uma rouquidão já há algum tempo. A gente cobra, vai para o médico. E agora diz que descobriu que tem um cisto e o médico não recomenda operar. O que é que ela diz sobre essa questão? Tá? E uma coceira, né, que eu mesmo tenho, uma coceira constante, garganta e ouvido. E a gente fica fungando a noite toda e incomoda as pessoas. O que é que ela diz sobre essa coceira que parece garganta e ouvido? Tá? Obrigado aí, um bom dia. Obrigada, Carlos Prazeres. A gente começa, então, pelo final da pergunta dele, essa coceira, essa sensação de mal-estar. Isso está relacionado a quê, exatamente? Fungar, que ele fala em incomodar os outros a noite inteira, está relacionado à alergia, a processos alérgicos. Então, o ideal é que ele vá ao otorrino para investigar uma possível rinite, porque, em geral, isso daí é um sintoma de rinite. Às vezes também a pessoa tem uma coceira, mas uma coceira oriunda de refluxo gastroesofágico. Aí seria bom também no otorrino e no gastro para a gente, digamos assim, investigar essa possibilidade. Então, agora, a gente está no período agora em Salvador, que é um período de muita mudança climática. Então, por vezes está chovendo, a temperatura abaixa, por vezes está fazendo sol, a temperatura eleva. Isso faz com que quem tem rinite faça com que essas crises sejam muito mais constantes e quem não tenha possa até desenvolver, ou quem tenha um pouquinho, algo mais fraco, mais leve, possa até, digamos assim, aumentar esse número de crises. Então, é importante essas pessoas que estejam sentindo essa coceira, né, um nariz obstruído constantemente, que procure um otorrino para começar a fazer um tratamentozinho. Não é algo que é curável, mas que você pode melhorar, sim. Não incomoda tanto e você vai deixando de lado, não dá a devida atenção, é, na verdade, um sinal de que algo não está bem e precisa ser resolvido. Às vezes a gente não escuta, né, o próprio corpo. Aquilo que você falava, esse período muda o padrão da vocal. Há uma rouquidão leve, pode ser esperada, mas uma rouquidão que perdura. Quando que a gente começa, Emily, a suspeitar, a entender que algo não está bem, tendo a rouquidão como sintoma? Começa com um processo, né, de rouquidão, e essa rouquidão, ela perdura por mais de 15 dias, é importante procurar um otorrino, para a gente observar o que é. Essa pessoa nunca teve rouquidão, ou de repente está num processo alérgico, ou está num processo, né, de gripe, gripal, isso é normal. Mas se do nada essa rouquidão aparece e perdura mais do que 15 dias, é importante procurar um médico. O Carlos Prazeres falou também no cisto, no exame, primeiro saber como é que é feito o diagnóstico de problemas nas cordas vocais, o que vai comprometer o seu padrão, a sua qualidade de voz, o que são os cistos, eu vou acrescentar aí também o pólipo, a fenda, que são outros problemas dessa área. Ela é, na realidade, uma lesão em prega vocal, uma alteração que a gente chama funcional da prega vocal. Ele é diagnosticada pelo médico através de um exame chamado laringoscopia ou videoestroboscopia. O cisto, o epidermoide, provavelmente, que é esse que ele está comentando, ele, na realidade, a pessoa ela já nasce com ele. É uma alteração estrutural mínima que ocorre no período embrionário. Então, durante o desenvolvimento da laringe, a gente tem alguns folhetos, e esses folhetos, eles, na realidade, não se maturam como deveriam, e aí formam um cisto, assim como, por exemplo, um sulco, ou outros tipos de alterações estruturais mínimas. Então, a pessoa já nasce com ele. Então, com o decorrer do tempo, começa a abusar um pouquinho mais da voz, começa a gritar um pouquinho mais, a promover determinados abusos e não cuida, né, desses abusos eles perduram. Então, a voz, ela aparece com uma disfonia, e essa disfonia pode ser até uma disfonia severa. Em geral, o cisto ele não está sendo, na realidade, uma lesão que leve à operação, à cirurgia, conforme o médico falou, porque como ele é um pouquinho, porque a prega vocal é formada por camadas. Então, quanto mais externa tiver a lesão, melhor para o médico operar, porque ele está na mucosa, então é um cortezinho que dá, depois vem para a fono, faz os exercícios e melhora. O cisto já é uma lesão um pouco mais interna, então ele pode modificar muitas fibras dessa prega vocal, muitas camadas dessa prega vocal, e a voz terminar ficando pior.
Então, o médico, ele faz assim, olha, vai para fono, e aí melhora a sua rouquidão e estabiliza a sua voz. Existem várias pessoas, inclusive profissionais da voz, cantores profissionais que têm cisto. É só ir para fono, fazer exercício e estabilizar a voz. Então, dependendo de como está essa estrutura, não é nem indicada a cirurgia. A cirurgia Exatamente. pode até comprometer mais. É muito delicada, realmente, a formação aí da corda vocal. Imagine a falange do seu dedinho, a primeira partezinha do seu dedinho midinho. Né? Em geral, ela tem esse tamanho. Né? Nas crianças, ela é bem pequenininha e ela é formada por 5 camadas, sendo que 80% dela é músculo. E é por isso também que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que fazer exercícios para aumentar a resistência e não desenvolver uma disfonia por mau uso e abuso vocal. Então, por isso que é importante exercitar a voz. 3328-7666 é o telefone aqui do programa. Você também pode participar pelo WhatsApp. Nós estamos falando sobre saúde da voz, aquilo que incomoda, quais são os fatores de risco, o que pode levar a uma alteração e até problemas de saúde nas cordas vocais. Você falou que esse período de chuva, de frio, aumenta, potencializa as rinites, as gripes, e isso vai trazer uma consequência. A voz rouca logo no início da manhã também. Qual é a justificativa? Então, a voz rouca, existe a rouquidão natural de todo mundo ao acordar. Porque o que é que ocorre? Quando a gente dorme, a gente está descansando, o nosso corpo está paradinho e a gente está calado. Então, ocorre um acúmulo de fluidos, um acúmulo de líquidos no corpo todo, e isso ocorre na prega vocal. Então, a prega vocal ela fica com mais líquido, ela fica um pouco mais inchada, e aí, quando a gente acorda, consequentemente, vem aquela voz rouca lá embaixo, aquela voz mais preguiçosa. Então, o ideal é que a gente observe que, a partir do momento que a gente começa a conversar, começa a falar um pouquinho, começa a dar um bom dia, já começa a falar, essa rouquidão já vai diminuindo naturalmente. Se passar mais do que 2 horas e aquela voz continuar com aquele padrão, a gente tem que investigar determinadas possibilidades, como, por exemplo, um refluxo gastroesofágico. Porque o refluxo, ele, na realidade, ou mais especificamente o refluxo laringofaríngeo, que é o que acomete a laringe, ele é o retorno do alimento, muitas vezes, na maioria das vezes, com ácido, né, gástrico, e aí ele queima essa região de prega vocal e faz com que essa prega vocal ela fique inchada. Então, quem tem isso, principalmente na parte noturna, ela demora um pouco mais de adquirir um padrão normal durante a manhã. Então, é bom investigar. No caso, a indicação é que vá até um otorrino, vai fazer o exame de laringoscopia, que infelizmente não é um exame muito comum, ou seja, está disponível na rede pública e privada, mas se não for indicado por um profissional, normalmente as pessoas não chegam numa consulta, não sei, você pode me atualizar nesse sentido? Verdade, é porque na realidade as pessoas têm medo também, né? Ou então um check-up não dizer, olha, eu quero uma laringoscopia para saber como é que está a minha corda vocal. É comum as pessoas fazerem isso? Não, não é comum. Só se a pessoa estiver com a rouquidão, e aí tem aquela rouquidão que perdura, já teve um episódio de rouquidão, e olhe lá. Não é comum, até porque é um exame um pouquinho desconfortável, né? Porque ou ele pode ser realizado via nasal, que é a nasolaringoscopia, por uma fibra nasal, ou pela boca mesmo, no qual o otorrino ele tem que puxar um pouquinho a língua. E aí, muitas vezes, a pessoa lá também tem um reflexo anteriorizado do vômito, e aí fica meio que desconfortável para fazer esse exame. Então, tem muita gente que diz, não, só vou fazer se realmente me indicarem. Quando isso não é tratado adequadamente com o profissional, ou até mesmo o refluxo, vamos falar em situações mais graves, mais complicadas. O que complica do ponto de vista da voz? Que é o retorno constante, né, daquele alimento, do suco gástrico juntamente com o alimento, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. São poucos os casos, mas já existiram casos do desenvolvimento de câncer de prega vocal por causa de um refluxo em prega vocal, porque você junta o refluxo com o atrito do dia a dia, porque falando você já está realizando um atrito das pregas vocais, elas estão se batendo. E se você falar bastante, demasiadamente, ainda aumenta mais ainda. Então, pessoas também que fumam e ingerem bebidas alcoólicas. Então, também tem que tomar muito cuidado com a questão de rouquidão prolongada, porque a junção do fumo com as bebidas alcoólicas são os principais fatores para o desenvolvimento também de câncer de laringe. Então, as pessoas têm que ficar sempre atentas. Já a questão do cisto, não. O nódulo também não. O pólipo. Na realidade, essas lesões, o cisto especificamente, como eu falei, a pessoa já nasce com ela. O pólipo e o nódulo são por mau uso e abuso vocal. O pólipo é mais comum nos homens, o nódulo mais comum nas mulheres e nas crianças, e é mais por abuso vocal, gritar muito, falar demasiadamente, ou ser um profissional da voz que faz um uso intenso, demasiado, sem uma técnica vocal adequada, então pode desenvolver essas patologias. Nesse caso, dessas lesões que a gente chama de lesões benignas, a fenda também é a outra, a possibilidade é de piorar realmente o estado vocal, da pessoa até ter uma afonia, que é
a voz, perder a voz completamente por um período. E aí, imagine a angústia da pessoa tentar se comunicar e não poder, entendeu? Mas eles não levam a algo pior do que isso, não. Essas patologias não levam. Há uma preocupação hoje muito grande pela estética, né? Da facial, as pessoas querem estar bem, mostrando também pela voz. A voz vai perdendo um pouco dessa força, dessa tonicidade, com o passar do tempo, isso é esperado, por exemplo, a voz da criança, do adolescente, que às vezes tem uma mudança ali nessa fase da adolescência, a voz fica meio estranha. Na fase da terceira idade, também a voz vai perdendo um pouco a força. Isso é normal? Na realidade, assim como todo o corpo envelhece, a voz vai envelhecer também. Então, durante a infância, a gente observa um padrão muito parecido do menino e da menina, né? Mais ou menos. Muitas vezes a gente confunde até. Quando a gente chega na adolescência, a gente observa uma mudança drástica, né? Os meninos, eles têm uma queda na frequência, ou seja, ficam com a voz bem grossa. As mulheres também, mas é um pouquinho menos, porque o que é que ocorre? Ocorre a ação da testosterona. A ação do hormônio masculino, que faz com que desenvolva essas características masculinas. A laringe fica muito grande, a prega vocal cresce bastante, por isso que os meninos ficam com a prega vocal mais pesada e a voz mais grave. E aí as mulheres é um pouquinho menos, porque não tem uma ação tão grande da testosterona. Chegou na vida adulta, é é o período de estabilização vocal. E aí, quando chega na senescência, que é a velhice, a terceira idade, ocorre que esses hormônios, eles diminuem nos homens, a testosterona, e aumenta na mulher. Então, a mulher tende a ficar com a voz mais grossa e o homem tende a ficar com a voz mais fina. Né? Então, por isso que muitas vezes confunde a vovó com o vovô no telefone. Então, é por isso que a gente fala, além disso também, existe a questão da diminuição da resistência muscular, porque a prega vocal é 80% músculo. Então, se você não está cuidando, se você não está realizando uma atividade do canto, por exemplo, bem realizada, realmente ocorre um envelhecimento vocal. Tem uma anônima na linha lá no bairro de Palmiúdo. Bom dia. Olá. Bom dia, doutora. Bom dia. É o seguinte, Patrícia, eu gostaria de fazer uma pergunta para essa médica, é o seguinte. Sim. Aliás, você está vendo aí que minha voz está assim, meia rouca. E aí eu fui naquela campanha que estava fazendo, acho que tem mais ou menos um mês e meio por aí assim, ali no Cidadela. Aí eu fiz esse exame que ela falou aí, inclusive está aqui. Aí a médica mostrou, ela disse, olha, não tem cisto, não tem nada. Aí quando chegou no finalzinho, onde fica aquele garguelozinho, aí estava assim uma vermelhidão. Ela aí me mostrou, ela disse assim, ó, você está com problema, você tem refluxo e para você ser acompanhada com gastro e com otorrino. Mas só que é assim, tem época que ela tá ótima, minha voz tá ótima. Tem época que eu fico assim, meia rouca. Tá. Vamos saber então o que está acontecendo? Viu? Tá bom, bom dia e muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez pelo programa, viu? Obrigada. Tá, tchau, minha filha. Obrigada, então, você também pela pergunta. Nós estamos com a fonoaudióloga Emily Rocha, ela que é especialista em voz. Mais uma vez, o refluxo volta, né, como fator aí de mudança da voz. Exatamente. Então, o que é que ocorre? Essa senhora, ela tem um refluxo e, como eu falei, o refluxo, ele é o retorno do alimento juntamente com o suco gástrico e faz com que queime essa região de laringe e a prega vocal fique um pouco mais demasiada, mais inchada, o que faz com que ela fique rouca. E o porquê que tem vezes que ela fica com a voz mais rouca ou não? Porque o refluxo também ele tem muito a ver com o nosso padrão alimentar. Então, se a pessoa, muitas vezes, ela está comendo muita comida muito condimentada, comidas muito ácidas, né, frutas muito ácidas, isso pode levar a um aumento desses refluxos, um aumento do número de refluxo no dia, e aí, consequentemente, queima muito mais, aumenta a edema e a voz fica mais rouca. Então, tem essa questão também que é importante. A gente vê como é que é a nossa qualidade alimentar. A gente também está digamos assim, num período que, numa geração de comer muito fora, né, muito fast food, muito lanche. Ou comer muito no último horário do dia, e vai deitar. E vai logo, deitar, isso exatamente. Ou diminuir também a quantidade de refeições durante o dia, que o ideal é que a gente tenha mais ou menos umas 5 refeições. Então, tudo isso leva ao aumento do número de refluxos que a gente tem no dia. E aí, refrigerantes, coisa com gás, bebida alcoólica, já falou, cafezinho. Quem tem refluxo, Isso. gente, infelizmente, a pimenta, sei lá, outras coisas. Quem tem refluxo tem realmente que ter cuidado. O Luiz está lá em Paripe e tem uma pergunta a fazer. Luiz, bom dia. Alô? Oi, Luiz. Está na linha ainda? É uma pergunta rápida. Sim. Eu queria dizer o seguinte, que uma das coisas que mais me seduz nas mulheres é a voz da mulher. Sim. Eu queria que ela comentasse sobre esse assunto. A voz me seduz muito. Era isso aí. Obrigada.
Voz. Então, como a gente estava falando inicialmente, a voz realmente é um fator de sedução, né? Então, a depender do padrão da voz, ela realmente pode chamar a atenção. Então, os locutores, por exemplo, são pessoas que chamam muita atenção do público, porque são vozes que a gente chama, são vozes fluidas, vozes bonitas. Muitas vezes elas têm uma pequena rouquidão, mas que deixa mais charmosa. Então, a depender também, né, do número de vibrações que você tem, porque muitas vezes o pessoal fala, a mulher fala muito. Na realidade, a mulher não fala muito. A prega vocal da mulher é que vibra mais do que a prega vocal do homem, porque ela é mais leve, ela é menor. Então, consequentemente, ela é muito mais rápida do que a prega vocal do homem. Assim como a criança, né, na criança a prega vocal vibra muito mais do que na mulher e no homem, né? Então, a depender também dessa prega vocal e a depender também do padrão de ressonância de onde você encaixa a sua voz pode sair muito mais bonita, muito mais atraente. Então, isso depende também muito de técnica vocal, né? E de percepção, propriocepção. Tem pessoas que fazem isso naturalmente, outras precisam de treino. E aí tem aquela voz, às vezes, que fica em falsete, aquela voz impostada. Tem gente até que muda um pouquinho o padrão da voz em determinada situação. Agora, para manter esse padrão, já falamos da qualidade, da prevenção, a alimentação está relacionada, a questão também do dormir bem, tem boa qualidade de vida, tudo isso acaba influenciando. Mas tem algumas doenças que são com fatores de risco, problemas na tireoide, diabetes. O que pode mudar também esse padrão, Emily? Então, muitas pessoas perguntam sempre com relação à tireoide. A tireoide, na realidade, especificamente, quando o pessoal fala assim, eu tenho um distúrbio de tireoide, minha voz muda com relação a isso, depende muito. O hipotireoidismo, por exemplo, ele leva a um processo de edema no corpo todo. Então, a prega vocal, ela fica muito mais inchada. Então, isso pode levar realmente a uma rouquidão, a uma voz mais grave. Já o hipertireoidismo já é o oposto. Então, a pessoa tem uma voz um pouco mais tensa. O que ocorre com relação às cirurgias de tireoide, pós-cirurgia de tireoide? Muitos pacientes aparecem na clínica após cirurgia de tireoide com a voz mais fraca, com uma paralisiazinha de prega vocal, uma paresia, que é a diminuição do movimento da prega vocal. Muitas vezes isso ocorre por quê? Porque a tireoide é uma glândula que está localizada aqui na laringe, né? Numa das cartilagens da laringe, que é a tireoide também, e está muito próximo do nervo que inerva a laringe, que faz com que essa prega vocal vibre. Então, muitas vezes, a pessoa tem um nódulo, a pessoa tem um cisto, ou então até mesmo tem um câncer que é grande, e o cirurgião de cabeça e pescoço, ele precisa manipular esse nervo. Então, só em manipular esse nervo pode diminuir a quantidade de impulsos nervosos que vão passar por esse nervo. E aí, por isso que a pessoa muitas vezes aparece com a voz mais fraca, com uma paresia, uma paralisia de prega vocal. Mas aí vem imediatamente para a fono para a gente conseguir melhorar esse quadro e voltar ao normal. É oferecido tanto na rede privada, também na rede pública. O importante é buscar esse profissional e não abrir mão desse cuidado. Emily, a gente quer agradecer muitíssimo essa comunicação clara, fluida, que você trouxe para os nossos ouvintes. Eu conversei com a fonoaudióloga, especialista em voz, Emily Rocha. Obrigada. Obrigada também, Patrícia. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Vamos cuidar bem da nossa voz, beber bastante água, fazer aquecimento e desaquecimento vocal. E qualquer rouquidão, que perdure por mais de 15 dias, procura um otorrino. Tá, então, a nossa dica de hoje para você aqui no Saúde no Ar. Essa entrevista você vai acompanhar logo mais lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Esse e outros assuntos para você. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.